Então vamos lá para mais um vlog, falando um pouquinho da nossa última viagem de grupo. A gente ainda está em navegação aqui com o nosso grupo de travessia do Caribe para a Europa. E a gente resolveu fazer um resumo, né, Marciano? Sim. Do que está sendo essa viagem. E uma coisa que a gente quer fazer agora ser normal é explicar um pouquinho dessa experiência durante a viagem e tirar um pouco de dúvida dos nossos clientes e quem acompanha nosso canal do YouTube. Essa travessia a gente escolheu um roteiro diferente. Normalmente as pessoas estão acostumadas a fazer Brasil-Europa, Europa-Brasil, A tradicional, né? a tradicional. E Até acho que aqui vale a pena fazer um adendo que travessia, né? Que gera muita dúvida das pessoas, né? Travessia é quando o navio termina a temporada num local e ele inicia a sua partida para onde ele vai fazer a próxima temporada. Então, travessia é quando ele se desloca. É quando o navio vem da Europa, que é inverno na Europa, para fazer o Brasil, né? Que é o verão. E depois, quando termina a temporada brasileira, que é de 4 meses mais ou menos, e retorna para a Europa. Então, travessia é esse movimento que o navio faz, onde ele termina uma temporada num local e vai para outro, né? as pessoas sempre têm dúvida disso, né? Porque às vezes o pessoal liga lá na agência e diz assim, eu quero fazer uma travessia em julho. Não tem travessia em julho. É sempre nessa entre safra. Normalmente a gente fala Europa, porque dificilmente um navio se desloca, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil. É difícil, bem difícil. Às vezes acontece, 2022 teve a última, né? Foi a última do Seashore, né? Que a gente estava até a bordo. Mas travessia sempre vai ser num período Brasil-Europa, vai ser entre março e abril, os navios estão voltando para a Europa. E da mesma forma, novembro, dezembro, eles voltam para cá. Tendo em média, dependendo de onde é que vai parar, porque tem esse poder de escolha, de 15 até 29 dias a gente já fez, né? E também assim, o que eu gosto sempre de comentar é que travessia, de regra, o roteiro sempre muda, né? Porque as travessias sempre vai ter alterações. Exceto que, em rotas tradicionais, como essa que a gente está comentando, ela acaba tendo alguns roteiros padrões, que fazem parte por onde o navio passa, né? Quando está chegando para o Brasil ou vindo. Mas, de regra, as travessias mudam. E esse é um dos motivos pelo qual nós escolhemos fazer essa travessia em questão, né? Porque ela trazia, né, aí a possibilidade de viver destinos diferentes. Uma combinação entre Caribe, com praias, né, as Antilhas do sul do Caribe, navegando para a Europa, passando por alguns destinos que às vezes também não estão na rota dos navios quando fazem Europa-Brasil, né? É verdade, a gente estava já com 3 travessias Brasil-Europa, ou vice-versa, fio, e os nossos clientes, e a gente queria apresentar alguma coisa não só para o cliente, mas para o mercado diferente. Então, saindo aqui em cima do Caribe, a gente teve a oportunidade de fazer umas ilhas do Caribe, que já é legal, né? E passar por Açores, que é uma coisa que também não é tradicional, porque já está um pouco mais para cima já é mais na difícil, rota, né? Porque as travessias que saem da América do Sul, elas normalmente fazem Funchal, que é a Ilha da Madeira, fazem as Ilhas Canárias, né? E essa composição dessa viagem chamou bastante a atenção dos passageiros e das pessoas que entraram em contato com a gente, muitas vezes não conseguem comprar por causa do período ou coisa nesse sentido, mas porque ela tinha aquele voo fretado do Brasil para o Caribe. Acho que essa era a cereja do bolo, né? Porque chegar no Caribe com um voo de 6 horas, fazer o Caribe sem precisar de visto, que também é outro detalhe importante. Então ali tinha, eu diria sempre assim, tem alguns itens que faz essa travessia ser especial. Era a oportunidade de viver 2 continentes tão diferentes na mesma viagem, ligando aí praias paradisíacas com a Europa, o charme europeu. Era a possibilidade de chegar no Caribe com um voo de 6 horas, que não tem para comprar, porque ele é um voo exclusivo, né, da MSC, que é um voo charter, que a gente chama, e também não precisar de visto, ou seja, era apenas o passaporte para embarcar e viver essa viagem. Era muita coisa boa, até por isso que realmente as vendas foram rápidas. Além, né, da rota exótica, né, uma rota diferente. E aí, vamos pro apelo do navio, né? Porque assim, se a gente for falar do navio, que é o MSC Virtuosa, nós estamos aqui, a gente teve a honra de estar nele na inauguração praticamente, né? Embarcamos ele uma semana, né? A viagem inaugural dele, estávamos a bordo em Dubai. Então o MSC Virtuosa para nós não é uma novidade, porque já é minha 4ª vez no MSC Virtuosa, né? A tua 3ª, só que é um navio espetacular, porque é aquele navio que ele traz estrutura, né? O passageiro numa travessia, aqui dentro tem estrutura. Eu acho isso muito legal no navio. E porque, fazendo uma relação ao que é o Virtuosa, ele é o irmão gêmeo de estrutura do Grandiosa, que teve 2 temporadas no Brasil, né? E se foi agora, né? Então não tem previsão de retorno, né? É uma classe de navio maravilhosa.
E quem procura uma viagem de travessia consegue unir duas coisas e principalmente fazer um cruzeiro bem feito, né? Ah, sim. Porque normalmente os cruzeiros no Brasil, não vamos nem falar de mini cruzeiro, Não. porque mini cruzeiro é um desespero para querer viver tudo. 7 noites tu já consegue ter um pouco de panorama, consegue fazer as coisas mais calmas, mas mesmo assim, tu sai para passear, tu sente que não aproveitou o navio. A travessia, ela te dá a oportunidade de viver o navio com calma e de visitar vários destinos. Ainda assim, né, igual a gente aqui, ou até outros que a gente já fez, vários destinos de outros países, né? Nesse aqui a gente fez 2 ilhas no Caribe, não vou nem considerar Martinica, que foi a de chegada, que a gente não passeou, né? A gente fez os Açores, que pertence a Portugal, mas diferente, né? Que é uma ilha. A gente fez Lisboa, a gente vai fazer La Coruña ainda e desembarca em Le Havre, onde a gente vai ficar mais umas noites em Paris. Então a gente faz isso tudo e ainda teve lá seus 7, 8 dias só de navegação. Mas ainda faz a pena, vamos considerar que os dias de navegação aqui foram perfeitos. Por quê? Eles não foram dias seguidos, né? Nós tivemos aí uma coluna de 5 dias de navegação, que é os dias de folga, é os dias que não precisa se preocupar, sem hora para acordar, para comer, vai participar das atividades, esses dias de descanso. E os outros dias, eles foram intercalados com as paradas, que isso é perfeito. Ou seja, tu sai para passear, porque daí acorda um pouco mais cedo, tem um dia de desgaste, porque passear, né, acaba cansando mais, e vem na seguida de navegação. O exemplo foi ontem, né, que a gente chegou arrebentado lá de Lisboa e hoje tinha dia de navegação, todo mundo acordou lá às 10 horas da manhã. Essa combinação é perfeita, porque daí as pessoas não ficam cansadas. É uma viagem relativamente longa, se a gente for analisar aí de 20 dias, que vai ser o total dessa nossa viagem, né, com as noites em Paris, mas voltaremos para casa o quê? Descansados. Por quê? Porque o navio proporciona isso, né? Eu brinco que eu falo para os passageiros que assim, fazer travessia é te dar a possibilidade de fato, usufruir do navio, porque num cruzeiro de uma semana, o que eu sempre ouço dos passageiros quando estão conosco, né? Marcelo, quando eu comecei a entender o navio, quando eu comecei a criar o meu ritmo, estava na hora de ir embora. Porque é uma semana, 7 noites passa rápido. Mas quando tu tem a travessia, que te dá essa tranquilidade, não precisar querer dominar o mundo, né, em tão poucos dias, e sim ir desfrutando, ir curtindo, e entendendo aonde tu gostou mais, qual a atividade que mais te combina, repetir, né? aquilo que é. Então isso é gostoso, porque daí você de fato está vivendo e usufruindo da estrutura. Fazer travessia para mim é esse um dos maiores objetivos. Outra coisa que as pessoas nos perguntam muito em relação à travessia, que a gente prometeu que ia fazer nesse vídeo, era falar um pouquinho de pacote de bebida, né? Isso é o tabu. Essa é a maior... Eu sempre falo assim, existem os pontos de interrogações. Pacote de bebida Na verdade, ele é para quem bebe. Porque para quem não bebe, ou bebe muito pouco, isso aqui não é nem um item de ponto de interrogação, ele já tem a decisão tomada. Mas existe sim o tabu. Compensa ou não? Como que funciona? De regra, né, se a gente for abrir aqui, o pacote de bebidas, a regra é igual de um cruzeiro regular de 7 noites, né? Ou seja, se um integrante da cabine comprar, todos têm que comprar o mesmo pacote. O pacote de bebidas vai te dar acesso ilimitado àquelas bebidas que compõem o pacote. Se tu comprou o pacote Easy, todas as bebidas do Easy Plus ou do Premium, que são os nomes dos pacotes de bebidas. Mas a pergunta que fica é, Marciano, são tantos dias, o valor investido vai fazer jus ao meu consumo? Aí eu devolvo a pergunta dizendo, vai depender de ti, né? Porque vai depender de quanto você consome. Hoje aqui na travessia a gente está com passageiros que compraram o pacote, estão felizes porque eles têm um consumo periódico, né? Regular, né? Que faz jus. Mas tem passageiros que não compraram e eles hoje falam, é a melhor coisa que eu fiz, porque até agora os meus gastos dentro do navio, pagando pelo consumo individual, é muito, mas muito abaixo do que se tivesse comprado um pacote de bebida. Mas eu gosto de levantar uma outra sardinha. O pacote de bebidas nessa viagem de 15 noites de navio custava em torno de R$ 3.400. R$ 3.400 por passageiro, então dava em torno de R$ 7.000 o casal. Mas uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para o passageiro é assim, você quer viajar se preocupando ou não se preocupando? Porque para muita gente prefere parcelar em 12, já incluir o pacote de bebidas e deu. Eu já sei que eu não vou me preocupar, eu não quero fazer contas, são as minhas férias. Isso também tem que ser levado em consideração, não só custo-benefício. Então, eu quero investir, eu já estou fazendo as minhas férias, eu não quero fazer conta. Tá tudo certo. Eu preciso fazer conta.
a gente ajuda a falar, a gente tem uma ideia de quanto é que custa os valores, desde uma garrafa de vinho num jantar, desde os valores delas avulsos, como a gente faz muito cruzeiro. Uma coisa que é legal até comentar, né? Existe para comprar dentro do navio o pacote de Bebidas só para as refeições. bebidas só para refeições, elas custam... Mas aqui fazendo um adendo, né, Diego? Essa questão de comprar bebidas só para as refeições é só dentro do navio, né? Não é uma opção para comprar antecipada, não tem para não gerar confusão, né? Porque senão pode gerar. E muita gente compra, ela dá uma janelinha, por exemplo, do meio-dia às 2 você pode beber no restaurante e depois no horário do jantar também tem outra janela, seja no buffet lá em cima ou no à la carte. É o período de consumo, né? Tem uma janela ali de 2 horas. Tem gente que gosta, mas também sai 40 euros o casal por dia, mais as taxas, então vai chegar ali a 50 euros por dia. E outra coisa que é legal, e às vezes as pessoas não sabem, que numa travessia e no jantar à la carte você tem as mesas marcadas. Então, se você quiser pegar uma garrafa de vinho, mas eu tomo uma taça por noite, você pode pegar uma garrafa, que acaba sendo mais em conta. Você tem garrafas aí de vinho a partir de 26, 28 euros, por exemplo, enquanto uma taça é a partir de 6 euros. E você toma uma taça amanhã e pede seu garçom guardar. Amanhã ele traz a garrafa de novo para você e você continua tomando essa garrafa. É uma coisa bem legal e acaba valendo a pena, porque como você tem vários dias, às vezes não bebe todos os dias, é uma coisa que faz bastante diferença, né? Faz, isso é verdade. Mas vamos... O pacote de bebidas, eu sempre falo que realmente ele é um item que gera muita conversa, gera muita análise e, claro, ele só gera isso para quem realmente consome. Volto sempre a dizer, porque se um do casal não bebe nada de alcoólico, para mim o pacote de bebida já caiu, a conta não fecha. E aí, falando de outra coisa muito legal de uma travessia, é da internet a bordo. Que gera, antigamente, né? Eu falo antigamente porque nós vamos falar o quê? Em 4 anos atrás, o pacote de internet no navio ele era limitado, né? Era um pacote de dados que você comprava. Agora, com o novo modelo, que é o satélite da Starlink, da MSC, você compra um pacote de internet e fica conectado de forma ilimitada durante a viagem. E a gente é prova real, porque a gente usa a internet para trabalho, usa a internet para poder estar aqui acompanhando o grupo, né? E funciona perfeitamente. Sim. Podemos dizer que assim, estamos aqui praticamente indo para o final da nossa viagem, a internet de todos. Atravessando o Atlântico e não tivemos nenhuma reclamação de internet. Nenhuma, não oscilou. Por mais que o navio até nos avisou que poderia, talvez em algum momento, a internet funcionou perfeitamente. Então isso é muito legal, porque mesmo numa travessia, você pode sim estar conectado, né, com o mundo todo, literalmente, acompanhando tudo e mostrando tudo sem se preocupar. Porque hoje em dia, querendo ou não, falando de internet, ele é meio que vital, né? A gente hoje usa a internet para tudo, o tempo todo, né? E daí viemos para mais um adendo. O que a gente mais escuta, né? Os nossos passageiros, a gente faz aquele MBA, pré-embarque, e a gente é bem incisivo na questão de tudo que você quer comprar, é legal você comprar antes do cruzeiro, você acaba pagando mais barato, pagando em real, não pagando taxa, parcelando e tal. E o que a gente mais vê de brasileiros que estão aqui no navio e que às vezes não tem essa assessoria, ou às vezes compraram direto, enfim, essa dificuldade de não ter comprado antes e deixar para comprar aqui esse tipo de produto, seja pacote de bebida, seja internet, excursões, tudo que você tiver vontade de fazer, compre antes de embarcar. É outra coisa que a gente sempre comenta pro passageiro, né? Os itens opcionais, diferente de quando você, quando eu tô lá, eu vou ter a oportunidade de barganhar e comprar mais barato. No cruzeiro isso não existe. No cruzeiro é ao contrário. Se você está aqui dentro e comprar algo, você está disposto a pagar o que o navio cobrar, né? E eu falo isso porque, assim, tivemos, né, N situações já onde o passageiro chega aqui, não, agora eu quero comprar internet. Desde passageiros nossos que não compraram, falaram que não ia precisar, chegou aqui que queriam. É 40% agora a gente quer naquele preço em real. Não tem como a gente emitir. Porque no momento que tu embarca, agora o sistema é interno, é aqui, não é mais gerenciamento antecipado, né? Então uma coisa que a gente sempre faz com todos os nossos grupos é enviar, explicar sobre todas as opções dos itens extras e opcionais, que é você que analisa, porque depende do seu perfil de pacote de bebida, depende do teu perfil de ter conectado ou não, depende do teu perfil de querer fazer passeios já programados nas paradas, e você escolhe.
Porque o nosso papel, sempre falo isso para o passageiro, é te dar esse poder de decisão antecipado, porque sabemos sim que dentro do navio o valor é outro, as condições são outras. Então você tem esse direito e essa tranquilidade de analisar com calma e escolher ou não. Porque esse eu acho que é o legal. Você já pode vir para cá com tudo contratado ou ciente de tudo. Como o nosso vídeo vai para o YouTube, e às vezes não é só clientes nossos que acessam o nosso canal, caso você tenha comprado pelo site do MC ou com uma agência que às vezes não é especialista em cruzeiro, você pode pegar o número da sua reserva e o seu nome e acessar lá no site do mccruzeiros.com.br a sua reserva. Gerenciar reserva. Gerenciar reserva, e lá você consegue ter acesso a todos esses opcionais. Ou também baixar o aplicativo da MSC, que é o MSC For Me, botar os mesmos dados e os pré-pagos estão lá disponíveis agora, até 15 dias antes. Isso é uma coisa muito legal, porque antes, algumas classes de navios da MSC, o aplicativo não funcionava. Né? Agora a MSC conseguiu fazer com que o sistema do aplicativo funcione para todos os navios de todas as classes. Não importa se você comprou o MSC Lírica, o Sinfonia ou Harmonia, que são navios mais antigos, ou comprou agora o World America, grande novidade que inaugurou. Qualquer um dos navios, você consegue gerenciar a sua reserva pelo aplicativo. Então ficou muito prático para todo passageiro, né? E vale dizer, né? Dá para baixar aqui dentro do navio, mesmo não tendo comprando o pacote de internet, dá. Mas baixa antes, baixa em casa, bem mais fácil. Nossa, é rápido. E a coisa que o pessoal mais se bate, tá todo mundo, principalmente quem faz travessia, normalmente acaba fazendo várias. A gente tem um cliente aqui que está na 10ª. Essa é a 10ª travessia. E daí está acostumado com o jornalzinho na cabine, coisa que também não tem mais a partir dessa temporada, né? E daí tu tá sempre naquela, o que vai ter? Tá tudo no aplicativo. Então o aplicativo hoje é essencial para ter uma boa experiência de viagem de cruzeiro. Acho que o aplicativo é a forma de você estar acompanhando tudo o navio na palma da mão. Né? Então, hoje em dia a gente anda com o celular, por exemplo, eu falo que o celular virou nosso segundo coração, na maioria dos casos, né? Então, tá com o aplicativo ali, faz com que você não perca nada. Por exemplo, hoje estava acontecendo o quê? Aula, né? Aula de estilo escocês, aqui no navio. Ou seja, quem está ali com o aplicativo na mão já sabe o local, o horário, toda a programação dessas atividades do navio é gratuito para os passageiros, então você pode participar. Então o mais legal de ter o aplicativo na mão é poder estar por dentro de tudo. Festa temática. Hoje à noite vai ter a 3ª noite de gala aqui na travessia. Então quem está com o aplicativo tá por dentro, vai chegar na hora do drink, porque nas noites de gala do comandante, essa é uma coisa muito legal, né? Quem não tem pacote de bebidas, não importa a viagem. Na noite do comandante, sempre em torno de 1 hora, 2 horas, nos bares principais da recepção, é liberado bebida. Os garçons servem espumantes e drinks. Eu não sei né? se o microfone tá pegando, mas é só o... É verdade. Só estão estourando espumante aqui do lado. Preparando tudo. Aqui daqui a pouco vai começar. Isso aqui é uma dica muito legal. Então, se você está acompanhando tudo no aplicativo, tu não vai perder a oportunidade do welcome drink com o comandante. Não é com. Ele libera para ti. Ele não vai aparecer nessa hora. Mas isso é muito legal também, porque tá lá no aplicativo. E outra coisa que eu gosto muito é ver o menu de jantar. Tipo, ontem a gente já estava olhando o que tinha hoje, já que a gente tá 15 dias. A gente adora já isso. Estamos seletivos, né? Mas hoje tem uma entrada que a gente gosta, que é aquela de brie com frutas vermelhas, então estaremos no jantar à la carte hoje à noite. Outra coisa que é legal falar da travessia é que os horários de jantar, eles sempre são mais cedo do à la carte. O primeiro horário é sempre 6h30, 6h15 e o segundo 8, 8h30. Ao contrário dos cruzeiros do Brasil, que é 7, 9, às vezes até 10h30, um terceiro turno quando o navio está cheio. É por causa da questão do perfil do público. Sim, sim. Mas é legal o pessoal saber, porque às vezes tem que fazer uma reserva, registrar lá, e não tem essa informação, acaba botando cedo e depois não quer trocar. Mas assim, se eu pudesse falar alguma coisa sobre travessia, essa é a minha 4ª, o Diego está na 5ª, né? A gente estava até falando disso ontem. Travessia é um tipo de viagem fantástica, é um tipo de viagem que traz conforto versus a possibilidade de conhecer vários destinos na mesma viagem, com total tranquilidade e segurança. Que eu barata, acho porque tu viaja para a Europa e tu eu não usaria a palavra barata, eu diria a relação custo-benefício.
onde você tem aí, por exemplo, nós temos toda a alimentação inclusa durante a maior parte da viagem, né? E quando você já compra a viagem, tu já está pagando o quê? Que é o que mais impacta, né, na viagem hoje em dia. Onde eu vou comer, o que eu vou comer, quanto vai custar, né? As pessoas convertem, a gente converte. Quem converte não se diverte, mas a gente acaba convertendo, né? E ter a travessia aí de 15 noites igual a nossa, com toda a alimentação inclusa, toma café, sai para passear, conforme o horário do seu passeio, já chega para almoçar no navio, ou fazer o lanche da tarde, tem jantar, ou seja, está tudo a 5 minutos de você. Não, isso é maravilhoso. E outra coisa, né, para quem está acostumado já a viajar para o exterior ou Europa, não tem check-in e check-out. Essa é uma benção. A gente vai ficar 15 noites, entramos com a mala no primeiro dia e sai só no último e visitamos vários destinos. Benção. Não tem que carregar a mala por escada, mala nas costas, então isso é outra coisa. Não precisa se preocupar, né? Claro que sim, é uma viagem super tranquila e o pessoal gosta muito por causa disso. A única coisa triste de tudo isso é quando a gente volta para casa, não vai ter ninguém arrumando tua cama 3 vezes por dia. Não vai ter ninguém secando teu banheiro 3 vezes por dia. Trocando a toalha. Porque acreditem, gente, é 3 vezes. Minha camareira arruma a cama de manhã, se eu tiro um cochilo pós-almoço, ela vai lá e arruma a minha cama. E ela prepara a minha cabine para mim dormir depois que eu chego do jantar. Tá lá a cama arrumada, o banheiro tá sempre seco, com o piso lá arrumadinho. Ou seja, é uma experiência fantástica, literalmente. Então, a gente se sente até mal acostumado, porque quando a gente volta para casa, demora uns dias para poder voltar à rotina, né? Eu acho que antes de encerrar, né, vamos voltar de novo aos períodos da travessia. As travessias sempre acontecem março, abril e novembro, dezembro. Outubro é difícil. Normalmente Brasil, tem, porque né? tem os navios charter, né? O charter no Brasil é aqueles navios que fazem os navios de música, né? Charter é porque são navios fretados. Que chegam um pouquinho antes, então, normalmente, agora nos últimos anos, estão chegando em outubro, porque tem uma programação maior, né? Mas aí, normalmente, é de novembro a março que nós temos navios no Brasil. E as pessoas perguntam para nós qual que é o melhor período, se é daqui para lá ou de lá para cá, né? Daqui que eu digo do Brasil, né? Saindo aqui em abril ou saindo de lá em novembro. Né? Clima, a gente acredita que é mais ou menos a mesma coisa, porque agora na Europa está começando a primavera, depois lá vai ser outono... Início de inverno, né? Agora agora é primavera, depois lá é outono. Isso. Então as temperaturas vão ficar... A gente sai de camiseta, às vezes com corta-vento, para os passeios. Então não chega a ser nem muito quente, nem muito frio. Uma coisa que nas travessias normalmente se perde é os passeios de piscina durante a travessia. Isso aí é unânime. Só quando vai chegando lá no Brasil... unânime para o brasileiro que mora num país tropical. Não, vamos agora condenar, né? Porque ontem, por exemplo, hoje deu sol de manhã, a piscina estava cheia. A questão é, o que você quer, né? O que está disposto a viver? Acho que aí eu adentro, porque nós estamos num país tropical, não vamos calor, né? Mas aqui o europeu não perde a chance de tomar um solzinho, né? Mas enfim, a diferença que vai fazer se você quer viver uns dias na Europa antes de pegar o navio ou depois. Eu acho que essa é a maior diferença. É sobre ir e viver a Europa pela expectativa de estar chegando na Europa. É o que a gente vai fazer agora, por exemplo, vamos ficar mais 3 noites em Paris. Vai para a Europa e aí volta descansando para casa. É isso a tua escolha vai depender dessa posição do que tu deseja viver. Porque a rota normalmente vai se manter quase igual, o navio vai ser a sua decisão de escolha, porque ou vai partir de Santos ou do Rio de Janeiro, né, as travessias do Brasil para a Europa ou vice-versa. E aí a sua decisão vai ponderar sobre esses detalhezinhos, na verdade, né? E claro, sua disponibilidade de férias. Agora que você sabe que as travessias acontecem nesse período, o peso maior vai ser a sua disponibilidade de férias para poder se ausentar aí normalmente de 20 até quase 30 dias entre a tua combinação de quantos dias quer ficar antes ou depois da viagem de navio, né? Enfim, eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha para falar. Né? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir se a travessia de cruzeiro é a melhor experiência que você queira viver e que tenha te inspirado a viver isso. Eu acho que inspira. Até o próximo. Até, um abraço.